Bem-vindo a mais um episódio do Jogo do Sucesso, o podcast da M8. Meu nome é Thiago Delagnolo, o host aqui do podcast, e hoje a gente quer falar com você, empresário, sobre um tema que a gente sabe que é de interesse de todo mundo, que é propósito. Tá? Se fala muito hoje em dia em propósito, isso amarra com motivação, né? Acordar motivado, determinado todos os dias, sabendo por que faz o que faz. É um tema que está muito em alta. As pessoas estão buscando essas respostas, mas elas estão tendo dificuldade de achar a resposta em si. E para isso, a gente tem como convidado hoje, mais uma vez, o Gil Silva, né, Gil? É isso aí. Expert da M8. Mais um expert da M8 e a gente está aqui para ajudar os empresários a talvez identificar o propósito e ver o quanto é importante a gente ter definido o propósito, porque eu digo que é a linha mestre da nossa vida. Então hoje a gente vai poder ajudar quem está assistindo o podcast. Legal, legal. Ô, Gil, e para a gente começar assim, ó, eu vou ser bem sincero para ti. Em questão de literatura, eu já vi visões diferentes para a seguinte questão. Propósito é um que a gente tem ou são vários? Como eu falei ali, como é uma linha mestre, eu acredito que são vários áreas que vão estar num caminho só, para te levar para uma vida inteira, né? Um propósito, ele não é só um propósito de vida, um propósito profissional. Então ele vai englobar várias áreas da sua vida e vai montar essa estrutura, que é o que você quer, né? Como você quer ser visto, como que a sua vida lá na frente, ela vai estar pautada em que trajetória. Então, você pode ter um propósito que ele está alinhado em várias áreas. A área profissional pode ter o propósito alinhado ali, tem a parte pessoal, a parte emocional, tudo vai fazer com que você tenha um propósito mais completo, né? Em outras linhas, daria para eu dizer também que a gente tem um propósito que ele se desdobra em vários. Isso, Ou seja, eu tenho vários propósitos, cada um contribuindo para me levar ao meu propósito maior. isso, meu objetivo. Concordo com essa visão, tá? Do que eu já li, para mim o que fez sentido foi isso. Até muito dos atendimentos com os clientes, do que eu vi acontecendo na jornada deles. E hoje vamos tentar ficar um pouquinho mais na linha do propósito profissional, né? Que é o foco aqui do podcast, de quem dos empresários estão acompanhando a gente. E antes de eu abrir esse tema, eu quero jogar mais uma aqui de abertura aqui. Eu tenho a minha opinião, quero saber a tua. Propósito, ele pode mudar ao longo da vida? Pode. Eu mudei o meu propósito. Num determinado ponto da minha vida, eu tinha alinhado algo que era importante para mim e simplesmente mudou. E hoje faz mais sentido para o que eu vivo. Então, o propósito, ele não é uma coisa fixa que você vai determinar. Até porque quando você inicia, você entende, você direciona a sua vida, muita experiência você vai ter ali naquele meio do caminho. E talvez algumas coisas vão deixar de fazer sentido. Então, ele é calibrado sempre, todos os dias. Vai mudando, vai acontecendo situações na sua vida e você vai direcionando para talvez, um outro motivo. Eu posso dizer que essa mudança que aconteceu na minha vida, do meu propósito, 50% dele foi alterado, que foi a minha parte profissional. Então eu tinha alinhado algumas coisas que para mim era importante e fazia sentido. E de repente, do nada, isso muda. E mudou principalmente a minha vida profissional devido a algo pessoal. Para quem está acompanhando a gente, o Gil, ele atuava na área de arquitetura, né, Gil? Design interiores há 17 anos. A vida tranquila, boas obras, bons clientes, sobrevivia muito bem do design e pelo motivo do querer ser pai, foi como essa história toda aconteceu, o propósito mudou. Então a hipnoterapia ela entrou na minha vida para que eu pudesse alinhar algo que era importante e hoje virou a minha profissão. Isso eu acho legal sobre propósito. Concordo mais uma vez com a forma como tu vê. Nós, enquanto seres humanos, evoluímos,
dia após dia. Então, o Thiago que está aqui hoje não é o mesmo Thiago que vai estar daqui 10 anos. Os sonhos vão mudar, os objetivos de vida vão mudar, as crenças vão mudar. E eu tenho 10 anos vou ter 10 anos a mais de história para embasar decisões de escolhas, né? Então, eu acho que seria até loucura a gente querer dizer que não, você vai ter um único propósito a sua vida toda e é isso, né? E isso tem um lado, é, essa forma de ver tem um lado bom, por quê? Porque ela não deixa a gente refém de um propósito, Isso. né? Do tipo, eu acreditei que a minha vida toda o meu propósito era atuar como design de interiores, no seu caso. O meu era a parte da engenharia civil, né? Eu era engenheiro civil, atuava como engenheiro civil. E se a gente acreditasse parte do princípio que não muda, a gente não teria liberdade de ter feito uma transição de carreira, ter aberto um negócio novo, diferente, e a gente ia viver preso a uma vida que não faria a gente feliz, tudo porque a gente não se permitiria atualizar esse propósito, né? Talvez aí seja o pulo do gato para a maioria das pessoas que estão infelizes hoje na profissão. Acreditou que gostava de fazer, exemplo, engenharia, era um sonho, muitas vezes esse sonho foi alimentado pelo familiar, pelo pai, alguém que já era, ou uma primeira faculdade, e foi tão difícil, talvez, aquela conquista, e ele se submete a viver uma vida naquela profissão, naquela área, achando que, ok, eu tinha definido aquilo ali era importante para mim naquele momento. E não se permite mudar, porque a mudança, ela machuca, vamos dizer assim, não machuca, mas ela é doída. É você mudar a rota na sua vida que já estava estabilizada e que você já, não pela idade, né, minha meia-idade, mas assim, mudar do nada, eu recebi muita crítica, como a faculdade, a pós-graduação, a tua empresa, tudo que você já fez, tanto de cliente como da família mesmo. E naquele momento, o meu propósito que tinha alterado era mais forte. E eu tapei os ouvidos. Eu falei, eu vou seguir agora o meu coração, o que eu quero, e eu não vou dar ouvido para ninguém. E hoje eu estou feliz, hoje eu estou realizado, hoje eu já conquistei muitas coisas com um novo propósito que eu tenho alinhado. Pode mudar? Pode. Daqui a 15, 20 anos pode mudar. Isso é a beleza da vida, Isso é né? a beleza da vida. Porque dá liberdade para a gente poder mudar, para a gente poder evoluir, né? Isso. Então é importante a gente saber, talvez o primeiro ponto, que você não precisa definir um propósito para uma vida inteira. Já Isso fica mais leve a fica definição, mais né? leve. Eu não me cobro achar a resposta magnânima, perfeita, que vai definir toda a minha vida. Você vai reescrever a sua história, né? E o bonito é isso, você vê que tudo muda e você também vai mudar e você também vai seguir outra trajetória, vai depender de você. O importante é que a gente queira ter essa definição na nossa vida, ter o nosso propósito para aquele momento, até que ele faça sentido para você. Você comentou ali que não é um processo fácil, né? Essa transição, né? E eu concordo. Ela não é fácil nem mentalmente, de você aceitar que agora não é mais aquilo que você defendeu a vida toda, porque é você é você contrariando você próprio, é você contrariando o ambiente que você ensinou que era daquele jeito. Tipo, eu ensinei que era engenharia, era engenharia, era engenharia. Aí do nada o Thiago tem que confrontar a si próprio, dizendo que não é mais engenharia, que é outra coisa, e um ambiente inteiro que diz: meu Deus, tu és doido, tu é engenheiro? A vida toda foi? Como assim? Como foi pra ti não sei se eu chamo de aceitação, mas esse processo de desapegar, e aí tem o lado profissional, né? Porque você já tinha sucesso na sua área, você já tinha resultado, e recomeçar do tipo, vou entrar num território novo, sem ter a certeza do que vai acontecer. Para mim foi interessante, do ponto de vista o seguinte, a hipnoterapia, quando ela entrou na minha vida para essa questão de obter o filho, né? Ele entrou como uma experiência nova, como um aprendizado novo, sem nenhum intuito de ser profissão, jamais. Ele não foi. Mesmo assim, eu fui para São Paulo, eu fiz uma formação, eu fiz duas, eu fiz tudo que eu podia, eu busquei esse conhecimento. E por incrível que pareça, eu não pude ajudar a minha esposa,
porque eu fazia parte do processo. Então, no final de tudo isso, eu descobri que eu não poderia ser quem ia tratar ela. E mesmo assim, a gente fez o tratamento com outra pessoa. E no dia a dia, as pessoas que foram sabendo, clientes do escritório, amigos, eu comecei a atender sem cobrar, só para praticar a mesma ferramenta. E começou a ter resultado. E eu comecei a atender à noite, eu comecei a atender sábado, mas só com o intuito de praticar, não de mudar. E 6 meses da primeira formação, eu ia para São Paulo novamente, e numa segunda-feira uma pessoa me ligou, que tinha escutado a minha história e que ela precisava da minha ajuda. E aí vai entrar um pouco de crença, vamos dizer, religiosa. Quando eu fui fazer essa formação, eu disse para ela, eu vou e volto no domingo, na segunda a gente conversa. Só que quando eu fiz essa viagem para essa formação, eu pedi uma resposta a Deus. Eu falei, se esse fosse o caminho, eu vou fazer um pedido, que a partir de hoje ninguém mais entrasse em contato comigo do escritório de design, que para mim seria uma resposta. E o mais louco, simplesmente eu sumi do mapa. Nunca ninguém mais me ligou para fazer projeto. Então eu tive essa resposta inconsciente, né, do meu subconsciente, de Deus, não importa o que veio, mas quando eu vi que não vinha mais daquele lugar que me sustentava, eu tive que mudar. Aí eu comecei a abrir mais horário com o tratamento. Então essa transição, ela foi meio que na pressão. Eu não tinha escolha. Foi rápida. Foi rápido, durou 1 ano, 1 ano de transição. até eu fechar o vocês têm outro- escritório. Até que eu vendesse o meu escritório e montasse o consultório. Mas eu acredito que essa pressão que eu sofri de não ter mais a renda do escritório fez com que eu pegasse a nova opção e corresse atrás. E aí quem está acompanhando a gente talvez tá perdido, não sabe ainda se o que toca, se o seu negócio, o seu emprego é realmente o seu propósito. E talvez você que está acompanhando a gente tenha alguma ideia do que você gostaria de viver, um norte, mas não está encontrando coragem para dar esse passo, né? O que tu falaria para essa pessoa? Olha, hoje o ponto principal que eu identifico é o seguinte, é que a gente hoje vai focar na parte profissional, né? A parte do que você faz como carreira. O que você está fazendo, você faria um dia à noite, que alguém te ligar e você fosse lá abrir a sua loja, o seu comércio, fazer algum trabalho, um final de semana. Eu acho que está muito associado a isso. Além de ser algo que vai te sustentar, porque a gente também tem que cuidar que muitas pessoas acham que se eu faço por amor, eu não preciso receber, eu não preciso ser bem remunerado. E ontem eu atendi uma pessoa e a gente chegou nesse ponto. Ela comentou comigo que as pessoas dizem que a medicina era muito boa, era muito bonita, mas isso era uma doação. E aí, por ser doação, ela tem um bloqueio financeiro. É como se ela ganhasse muito, ela deixa de fazer a doação que foi plantado no subconsciente dela. Então, o que eu digo é o seguinte: se o que você faz hoje, você faria de graça, ou no final de semana, no feriado, acho que está muito alinhado ao seu propósito. Porque você vê que tem paixão, que tem amor, que você conseguiria fazer aquilo ali. Não que é o objetivo. Mas assim, a pessoa, ela, ela tem um norte, mas ela tá com medo de dar o passo. Mas aí tem que dar o passo, tem que se arriscar. Não tem meio termo. O que eu falo muito para os meus clientes precisa ser saudável. Você não pode colocar em risco o seu sustento, a sua vida e a vida da sua família para se meter numa loucuragem. É lógico que na mesma medida você precisa ter uma certa dose de ousadia. Ousadia de pelo menos se planejar para dizer assim, não, eu vou começar essa transição daqui 6 meses. Então agora, nesses 6 meses que vão anteceder, eu vou me preparar. Eu vou enxugar o meu custo de vida, vou fazer um bom pé de meia, guardar dinheiro para poder segurar esse processo depois, para eu poder viver aquilo que eu quero. Então, eu acho que eu diria era mais ou menos isso.
Talvez o primeiro passo não é sair de onde você está e já começar outra coisa, mas o primeiro passo pode ser definir mudanças que você precisa fazer hoje na sua vida, para que daqui 6 meses, ou 1 ano, 3 meses, você consiga dar esse passo de mudança. Porque se você não fizer isso, quando é que tu vai mudar? Só que tem um ponto importante de pessoas que eu convivi dentro da hipnoterapia. Todos tinham áreas diferentes e dos meus amigos mais próximos, só eu realmente fiz a transição. E o ponto que eu identifiquei é o seguinte: na hora que decidiu, eu falo que eu queimei a ponte. Eu não tinha mais como voltar. Então isso é importante também, porque se você dá um passo para frente, mas você fica com medo e você continua aqui com o passo atrás, mesmo você fazendo o possível, se programando para 6 meses, 1 ano, se você não fecha aquela porta, a sua mente ela fica condicionada ao seguinte: ok, se qualquer probleminha que der aqui na frente, eu tenho como voltar. E isso é ruim. Então é importante você, quando definir que realmente, por isso que o podcast hoje está sendo interessante, você realmente definir o seu propósito, é o que você quer para a sua vida, ok, eu vou me programar para que isso aconteça. Mas quando você decidir dar o próximo passo, eu recomendaria fechar a porta anterior, Aí eu não sei se eu vou concordar, se eu vou concordar contigo. porque você não tem escolha. Porque, assim, eu entendo a. Eu compreendo a visão que você está tendo. Porque se eu não faço isso que você está falando, eu mantenho a minha mente presa no antigo. No antigo. Porém, eu já vi alguns casos de pessoas que foram mal instruídas sobre o que era o seu propósito. E aí a pessoa simplesmente disse, não, agora eu vou viver esse novo propósito lindo. Jogou a empresa pro ar, deixou lá largada e não conseguiu fazer o negócio novo dar certo. Então, do ponto de vista pessoal, porque o propósito profissional está dentro de um ser humano, né? Do ponto de vista pessoal, eu concordo contigo. Do ponto de vista de negócio, eu coloco algumas ressalvas ali. Porque eu já vi muito empresário quebrar a empresa por largar ela para ir viver outro propósito e não conseguir fazer esse outro propósito dar certo, porque queria viver de ar, de amor, do que fosse. Mas daí não Então, era não era um propósito alinhado com um projeto de vida, era um desejo pessoal de ter uma vida mais leve, sem tanta responsabilidade. aí a gente vem naquilo, né? Como saber se é só um desejo ou se é um propósito? Eu corroboro muito daquela tua visão. Até eu falo muito para os meus clientes, né? O que você faria? O que você que está acompanhando a gente aqui faria num domingo à tarde, num domingo à noite, para ajudar alguém sem ganhar dinheiro, sem ganhar reconhecimento, você precisa nem falar obrigado, mas tu perderias a noção do tempo ajudando essa pessoa. Normalmente o propósito da gente está relacionado a isso. Por quê? Porque ali você está falando do seu coração, você está fazendo uma doação pura sua. Eu tenho uma. E que não quer dizer que é caridade, que você tem que fazer isso e não sobreviver. Não, é a métrica, né? Para você entender. Depois você estrutura o negócio para ganhar dinheiro. E. Esqueci o que eu ia falar. Então, esse ponto eu vejo que é o mais importante, Tiago, assim, aquilo que você faz com amor. Só que tem um outro detalhe que às vezes as pessoas podem achar que tem que ter um direcionamento na vida. Um exemplo, eu poderia ter mantido meu escritório. Eu sou um profissional que tenho formação, poderia botar pessoas e continuar aquele trabalho, de alguma forma, estar orientando e seguindo aquele plano, e seguir algo que me preenche mais. Então, não necessariamente você precisa fechar algo que você tem, apagar da sua vida aquela história toda e você seguir algo totalmente diferente. Para mim, não fazia sentido. E eu vou lhe dizer, faz 3 meses eu tive 2 propostas de apartamento milionário, seria os 2 apartamentos em 17 anos que veio na mesma semana, que para mim ia dar um dinheiro extraordinário.
Eu cogitei, sim. Era uma proposta assim, irrecusável, porque eu apresentei para outros escritórios as duas obras, as duas propostas, e falaram assim: isso aqui é um sonho de qualquer profissional. E chegou para alguém que não quer. Coçou a mão, coçou. Deu vontade de dar o passo atrás? Deu. Só que daí eu refleti, eu alinhei meu propósito, eu tenho ele escrito, e aí o meu coração disse não. E aí eu tive que ligar e negar. Então, me senti leve depois disso. Porque eu sinto que foi como se fosse um teste. Vamos ver se realmente você está alinhado ao que você quer. Vamos te dar uma opção aqui de talvez você voltar. Isso tu falou, tem uma frase muito famosa que eu acho que é do Steve Jobs, que ele fala algo mais ou menos assim, que foco não é você saber dizer sim para uma boa oportunidade. Foco é você saber dizer não para todas as outras boas oportunidades que também vão aparecer no meio da jornada, né? E eu acho que isso conversa muito com o que tu falou ali. A gente tem que saber o que preenche o coração, que é o que, né, eu tinha alguns objetivos na minha vida, eu tinha que ter um tempo de qualidade quando meu filho chegou, eu tinha que ter tempo para ele, né, para a família, e o escritório não estava me dando isso. Então a minha vida mudou, a minha história mudou. E a hipnoterapia, ela se alinhou muito mais com o meu propósito, né? Eu readequei ele e aí a hipnoterapia entrou. O propósito ele veio antes da hipnoterapia. Foi dia 21 de maio de 2021, quando eu defini o meu propósito. E a hipnoterapia chegou em outubro. Então eu nem. Uma coisa não estava ligada à outra. Mas é quando eu defini a rota, o caminho, as coisas foram chegando. E aí tudo aconteceu a favor daquilo que eu tenho como propósito de vida. Então é interessante. Para mim, também veio de história de vida, veio de eu entrei em depressão, teve um movimento ali que eu precisei buscar ajuda, e nesse movimento de buscar ajuda começou a vir respostas naquele próprio ambiente. E eu acho isso muito legal, quando a gente consegue olhar com um olhar curioso para nossa história, para o nosso momento, por que eu estou vivendo assim, por que eu estou preferindo fazer isso no domingo de tarde, o que me move a continuar no emprego que eu tô, com a empresa que eu tô. Algumas pessoas que eu já escutei e já li falam que a nossa dor ela está alinhada ao nosso propósito. Então, dos pontos para a gente tentar identificar qual o seu propósito de vida, talvez aquilo que você superou, aquilo que você, de alguma forma, e eu vejo isso em mim, aquilo que me ajudou a alcançar o que eu queria, que era uma dor, hoje se tornou uma ferramenta. Talvez é o que você falou, estava num estado, né, de depressão, e o que você recebeu e o que você aprendeu nesse período, hoje é o que você faz. Então, a nossa dor ela pode estar alinhada ao nosso propósito. É um ponto a se pensar também. Porque é um negócio que carrega de emoção, né? Se torna passional, porque você vê alguém passando por uma dor que você sabe como é, você já passou por ela, você se identifica. Empatia é justamente o entender como o outro está se sentindo. E na essência da palavra, empatia é justamente isso, eu conseguir entender, não saber, entender o que aquela pessoa está sentindo, porque eu já passei por aquilo, né? E E tudo muda quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Eu, como terapeuta mesmo, a gente ouve todo tipo de história, tudo que se imaginar, eu tô ouvindo lá. E muitas vezes a própria pessoa, ela já vem com um medo da minha crítica, do que eu vou pensar, né? E é algo que eu trabalho muito em mim. Primeiro ouvir tudo e depois entender todo o processo, tudo que está alinhado à vida daquela pessoa, e aí trazer para ela as questões que podem ser trabalhadas. Então eu sempre falo assim: ninguém aqui está para julgar, nem você e nem a sua história, porque cada ponto aconteceu do jeito que tinha que acontecer. te torna uma pessoa única, Isso. com uma solução única que consegue ter um produto ou serviço único, porque
essa combinação rica que é a sua história de vida, ela é única. Ninguém viveu as experiências que você viveu, somadas dessa forma, na intensidade que você viveu. Então você tem uma leitura muito única. E isso te permite criar uma entrega muito única. E é legal isso, porque isso amarra muito na questão de posicionamento de negócio, Ju. Por quê? Quantos clientes eu já atendi? Nossa, perdi a conta. Que alinhou o propósito à marca de lancha. Por quê? Porque aí cada decisão que você, empresário, vai tomar para sua empresa, você sabe qual é a decisão certa. Ah, você tá cogitando melhorar a embalagem do seu produto. Se você sabe qual é o propósito da tua entrega, da tua empresa, tu vai saber se modificar a embalagem vai na direção desse propósito ou não. Ah, eu estou pensando em contratar uma pessoa só para atendimento ao cliente no pós-venda, porque eu quero dar um diferencial. Se você tem o teu propósito alinhado, você vai saber se isso é importante ou não. E aí você constrói uma marca que ela tem congruência em todas as esferas. Desde os setores internos até os setores que se comunicam com o público. Seja uma rede social, seja um vendedor, um pós-venda, um suporte ao cliente. E a sua empresa, ela tem consistência. Ela tem um posicionamento muito claro. Eu sempre dou um exemplo que mostra como isso pode ser errado. A Apple. A Apple, ela tem alguns posicionamentos, mas fundamentalmente ela se posiciona muito pela simplicidade, pela facilidade de uso e pelo status, né? É muito pelo status, pelo design dos produtos. Tanto que eles abrem mão de algumas funções para ter um design diferenciado. Até que o belo dia, a Apple veio com o argumento de tirar o carregador da caixa. Lembra disso? Lembra qual foi o argumento? Foi alguma coisa com a diminuir a embalagem, tudo e Preservar meio preservar o ambiente. meio ambiente. É. A galera caiu matando. Por quê? Porque a comunicação da marca nunca falou sobre preservar meio ambiente. Então o público que se conecta não se conecta porque é para preservar o meio ambiente. Então você percebe como quando você dá algum passo na sua empresa, em qualquer setor que seja, que ele é desalinhado com o teu propósito, com aquilo que te motiva, que é a direção da empresa, vai soar estranho para o teu público, vai gerar uma ruptura ali, alguma desconexão. Então, Assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando em duas situações, né? É, a importância de saber o que a empresa ela tem como propósito. Se a gente for pensar na Amazon, que é uma empresa que vende, entrega, eles não entregam com embalagem, o produto chega com a etiqueta e o negócio é chegar rápido, sim. né? Eles querem que o produto esteja o quanto antes na sua casa. Mas quantas empresas, até pequenas, que a gente vê vídeos lá no Instagram e tudo mais, a pessoa com uma caixinha, bota um papel de seda, bota um adesivo, bota um lacinho, bota um perfuminho. Por quê? A experiência dele pode levar até 30 dias para chegar aquele produto. Só que aquela empresa, ela está pensando na experiência do cliente de abrir a embalagem, do cuidado, do toque da mão. E isso é o que a gente tem que pensar. O que você quer para sua empresa? Que seja rápida, que entrega rápido, ou é aquela que tem uma experiência, que você vai sentir o cheiro, abrir? Porque tem pessoas que elas não se importam com o tempo que vai chegar, mas ela quer ter aquela experiência que ela viu. E não tem resposta certa, né? E não tem. Por quê? Vai ter aquele público que a dor é a entrega rápida, que ela precisa rápido. E, poxa, você ser uma empresa que entrega rápido, você pode muitas vezes, não vou dizer que salvar uma vida, mas você pode mudar uma vida, salvar uma relação, salvar um negócio que o cliente precisava daquele produto para poder performar, entregar. Então, tem propósito em entregar rápido, tem propósito em entregar com a embalagem bem caprichadinha para gerar uma experiência. A questão é saber qual é o seu nessa linha. E aí a gente volta naquilo, né? Um dos pontos é olhar para tua história, né, Gil? É importante. E é importante você ver tudo que você viveu, a sua experiência, o que você pode levar para essas pessoas que estão alinhadas também à sua marca.
Então, é essa análise, tem que fazer análise, né? A gente já deu várias dicas aqui. A dica de você verificar a sua dor e aquilo que você aprendeu. Tem a dica de você ver a experiência daquele cliente que está olhando a sua marca e o que, que você quer que ela, né, sinta quando ela vai usar ou ela vai ter o seu serviço. Então, tem vários pontos que são importantes nesse processo para você identificar. E Tu sabe que eu tive uma cliente que eu achei a história dela muito linda nesse contexto. Ela, ela encontrou o propósito dela na comida, nos doces, nos bolos, principalmente. Por quê? Porque os momentos de maior carinho e amor que ela tinha era nos momentos em que a mãe, quando era viva, na infância dela, cozinhava e as duas ficavam cozinhando juntas. Então, quando ela cozinha hoje um bolo para vender, para entregar, é como se ela estivesse entregando aquele sentimento ou desejando que a pessoa que vai receber sinta aquele sentimento que ela sentiu com a mãe. Olha que legal. E eu gosto muito desse exemplo porque ele mostra que não necessariamente é só baseado em dor. emoções. Emoções. Emoções, é aquele que está conectado a você. E eu não sei qual era a área dela anterior a fazer o bolo, mas às vezes ela pode até, em algo que pode parecer simples para alguns, ser feito com tanta maestria que ela conseguir ter mais sucesso e mais renda financeira, porque as pessoas são receptivas àquela energia. Eu sou As muito do. pessoas sentem, né? Sentem. Sente. Então, quando a pessoa vai comer aquele bolo, inconscientemente vai sentir aquele amor, aquele carinho, aquela atenção. Então, muitas vezes o cliente vai ser mais pelo apego emocional também do que até pelo sabor, porque existe muito mais coisas que a gente pode imaginar, né? A linguagem, aquilo que não é percebido visualmente, sensações e tudo isso são importantes. Isso. Você que tá acompanhando a gente já entendeu que é multifatorial, né? Tem vários pontos aqui que podem influenciar no seu propósito, principalmente profissional. Eu quero trazer um conceito aqui breve para você, que é uma filosofia japonesa que se chama Ikigai, tá? Se escreve com a letra K. Ikigai. Ikigai, essa filosofia japonesa, ela fala muito sobre propósito, tá? Ah, uma tradução não é não literal, como é que é a palavra? Uma tradução livre, né? Uma tradução livre de Ikigai é propósito. E o que que esse Ikigai fala? O que que essa filosofia fala? Que você vive o seu propósito quando existe equilíbrio entre 4 áreas ou 4 pilares para sustentarem essa profissão. A primeira, você tem que ser bom fazendo isso. Tecnicamente, você tem que ter habilidade, você tem que ser bom. Isso você desenvolve, certo? Com um curso. Ah, Thiago, mas eu tô lotado com o meu emprego, com a minha empresa. Se é teu propósito, você vai achar um tempo fazer um curso à noite, online, você dá seu jeito. Se é seu propósito, o coração vai falar mais alto. Então, ser bom. Segundo pilar, amar aquilo que você está fazendo. Sentir prazer naquilo, sabe? Aquilo te encher de sentimento bom. Que para você aquilo é leve. É a história do domingo à noite, né? Do domingo de tarde, perder a noção do tempo, porque é tão te preenche com tanto coisa boa que não é um trabalho, é leve fazer. Beleza. Depois a gente tem o terceiro pilar, que é o mundo precisar. Eu sempre digo assim que trabalho não é sobre você e o seu ego ferido. Tua empresa não é para você e para o seu ego preferido. A tua parte profissional, ela é para impactar o mundo de alguma forma, ela é para ajudar alguém de alguma forma. E todo mundo ajuda. Até o padeiro que está lá amassando pão o dia todo, ele vai ajudar as famílias a terem momentos de maior união na mesa, jantando com um pão fresquinho, crocante, que vai dar bons sentimentos. Todo mundo impacta a vida de todo mundo. Como é a forma que você impacta? Então, assim, no emprego que você está hoje, você tem isso.
Você pode não ter consciência hoje. E toda vez que algum cliente me procura para fazer transição de carreira, eu sempre digo: primeiro vamos ver se não é realmente onde você está. Porque às vezes a pessoa está no lugar certo, só ela não sabe que está no lugar certo. Ela deixou a vida ir levando ela e ela nem entende mais por que está ali. E para fechar ali o Ikigai, então, o que você ama, o que você é bom, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, você tem que perceber que está mudando a vida das pessoas. E o último, que é o mais fácil, ganhar dinheiro. É o mais fácil porque depois você alinha os três, o ganhar dinheiro é só você ter noção que o que você está fazendo não é caridade. Eu sempre brinco também que trabalho é doação que eu recebo. Aí sim. Só que tem pontos que a gente pode, assim, identificar que pode ter medos, bloqueios, traumas que podem limitar essa transição também, essa descoberta. Então, é importante você olhar, né, como o Tiago falou, você pode muitas vezes já estar vivendo o seu propósito, mas você não tem ele alinhado. Então, vem tanta informação externa que acaba tirando o foco daquilo que é importante para você. Talvez você não delega porque você acredita que não pode receber ajuda de outras pessoas e se você não coloca a mão as coisas não funcionam. Então, é importante você também perceber na forma que você vive hoje se não tem medo, trauma, crença. E aí, identificando que você possa ter alguma dessas questões, você lidar com ela. Então, existem ferramentas para isso, tanto para ressignificar como para você mudar a mentalidade. E aí você verificar se você realmente está ou você deve mudar porque não faz mais sentido para você. Mas, ao mesmo tempo, pensar que você pode manter essa empresa se ela depende de outras pessoas e você segue o teu propósito. Quantas pessoas têm a sua empresa anterior e segue o seu propósito de vida, né? E é Tua interessante. empresa atual, ela pode passar a ter o significado de ser a tua fonte financeira para que você possa viver o propósito de impactar a vida do outro através de outro caminho. De outro caminho, é isso aí. Eu atendi uma pessoa ano passado e ela tinha identificado o propósito dela, só que ela não dava o próximo passo, porque o propósito dela estava alinhado a terapias também. Só que ela tinha um diploma e o pai já é falecido e nos atendimentos a gente via muito essa conexão assim. O diploma era importante para o meu pai, que foi um orgulho para o meu pai. Então, a gente trabalhou essa questão de honrar o que ela tinha e o que ela viveu, mas ela sabia, ela já tinha definido que não era mais aquela história. E o que ela está fazendo hoje é seguindo os dois. Ela fez isso. Ela montou uma equipe que hoje está direcionando aquilo que, de alguma forma, mantém a vida dela, mas ela conseguiu inserir junto o novo propósito. Então, ela vai aos poucos migrando, mas ela não vai fechar aquela outra empresa como eu fiz, porque para mim dependia de mim. Então, eu não queria mais seguir aquela área. E essa pessoa não, ela consegue manter as duas, só que ela se dedica mais àquilo que preenche o coração dela. Eu acho que não é nem só uma questão fisiológica ou temporal de você conseguir manter as duas. Eu acho que é muito de você sentir no seu coração que é seu desejo manter as duas, né, Gil? Porque assim, se você quisesse ter mantido os dois negócios, e se quisesse, a gente manteria. Sim. Você contrata a gente para fazer detalhamento do projeto, para te ajudar nessa parte, e você conseguiria. Então eu acho que é muito uma questão de ganhar consciência do que te faz realmente feliz, de como você sente que você está tendo significância nessa vida, nesse mundo, né? Eu acho que é uma resposta que muitas pessoas buscam, tipo, qual vai ser o legado que eu vou deixar? O Qual vai que ser a marca que eu vou deixar, né? eu falo assim, nos atendimentos, quando a gente entra no ponto, o que as pessoas estariam falando no seu velório sobre você. Né? Imagine ali, você não faz mais parte desse plano. E o que as pessoas vão estar falando? Será se o Gil ele foi alguém que de alguma forma impactou pessoas na vida dele? De alguma forma ele deixou algo? Então eu penso muito nisso. O propósito ele tem que estar alinhado, é como você falou. Ele é para ajudar, ele é para trazer algo importante para o mundo. Então eu penso assim, no dia do meu velório, o que as pessoas estariam falando de mim ali? De alguma forma vai fazer falta o trabalho, não a pessoa, o trabalho,
aquilo que eu estava oferecendo para a sociedade, então, para que seja mais impactante, né? Daí a gente já pensa no dia final ali. A gente não vai mais estar aqui nesse mundo, mas o impacto que a gente gerou na vida de outras Sim. pessoas continua, né? Imagina um livro, quantos livros com conhecimento extraordinário de pessoas que não existem mais, não estão mais aqui. Tem se eu não me engano, foi o Pablo Marçal, onde eu ouvi ele assim, qual é o lugar mais rico, onde, né, o lugar mais rico que existe? E é o cemitério, ele fala, porque quantos livros, quantas empresas, quantas ideias, por medo, trauma, crença, por não viver o seu propósito, foram enterrados. E não tem mais o que fazer. Então, o ponto inicial, né, saber que você pode fazer a mudança, só que muitas vezes a gente pensa que é pequeno, né? Eu sou pequeno, eu sou simples, eu sou de uma família simples, como que eu vou impactar essas pessoas? Aí a gente de novo entra na história das crenças, Isso né? aí. Então, perceber isso. Se vem a desculpa de que você não pode por algum motivo, você já tem que olhar para esse detalhe. Ali é que vai dar o norte para você conseguir ressignificar essa história e seguir o caminho mais firme naquilo que é o seu propósito. Quando a gente fala de crenças, Gil, eu vou ser bem sério pra ti. Não é que eu evito, mas eu cuido como eu vou trazer esse assunto. Por quê? Porque às vezes eu sinto que o mercado em si, né, que é ligado a essa área de desenvolvimento humano, ele já judiou tanto comercialmente desse termo, porque você tem crenças limitantes. O conteúdo tá certo, mas ele já foi tão explorado comercialmente que eu sinto que as pessoas elas já estão até meio. Ah, não, vai falar de crença, não quero nem ouvir. Mas é importante. É importante a gente entender, e você que está acompanhando a gente precisa entender isso. Você é um reflexo da sua história de vida. Tudo que você viveu, você foi gravando memórias que você pode lembrar ou não, que elas te ensinaram como o mundo funciona e como você deve funcionar nesse mundo. Então, quando a gente fala em crenças, todo mundo tem, porque todo mundo tem história. É o sistema de crenças que a gente carrega, e o meu é diferente do Gil, que é diferente do seu que está acompanhando. Ele determina as visões que a gente vai ter, as escolhas que a gente tende a tomar. E talvez o grande pulo aqui do gato, para mim pelo menos, é ter consciência de quais são as crenças que eu recebi, ou que me moldam. Porque eu tendo consciência, fica um pouco mais fácil de eu sair do automático. Então, eu vou ajudar nesse ponto. É mais difícil a gente reconhecer a nossa crença. Então, é mais fácil a gente reconhecer as crenças que nossos pais tinham. Porque a gente é reflexo dessa crença também. A gente recebeu essa crença deles. Então, a gente se olhar para dentro de se identificar é mais difícil. Então, eu quero ter muito dinheiro, mas eu não percebo que eu tenho uma crença que muitas vezes lá está instalado que o rico tem que passar a perna em alguém. Mas você ouvia isso do seu pai. Então, olhar para sua família, pai, mãe, as pessoas próximas e identificar o que eles faziam. É mais fácil de identificar. Se você identifica que o seu pai falava mal de dinheiro, provavelmente você tem ali instalado. Quer dizer que você é ali o momento? Não, teria que ter uma análise mais profunda. Mas eu penso assim, em vez de olhar para a sua, tenta analisar os seus pais. É mais fácil. É mais fácil. E aí você identificando que lá existia crença, aí você começa a perceber se você não tem ali também. De alguma forma, arruma a mesma desculpa. Quer ver uma crença, não é a crença financeira que eu pego muito, né? Dinheiro não traz felicidade, que o rico não entra no reino do céu. Pode parecer muito simples e besta, vamos dizer assim, mas é o que pega. Dinheiro não nasce em árvore, né? E aí a pessoa não vê prosperar a sua vida se esforçando muito. Quer ver uma situação que aconteceu? Eu tenho uma maletinha de dólar, que ali tem um cálculo, né, um dinheiro cenográfico, que deve ter em torno, sei lá, de $50.000, hoje R$ 300.000. E eu entreguei para uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, a gente perdeu um negócio que receberia de comissão 1,5 milhão.
E aí eu peguei a caixinha e coloquei na mão. Eu falei assim: sinta, né, esse dinheiro na sua mão. Ele falou: eu não consigo imaginar. Na hora, ele falou para mim: eu não consigo imaginar esse dinheiro, 1,5 milhão na minha conta. Daí eu falei assim: por isso que não deu certo o negócio. Você não consegue imaginar aquilo ali na sua mão, é porque você tem uma trava que impede você de acessar aquele dinheiro na sua vida. E aí, quando a gente foi aprofundar, a gente viu essas questões de que dinheiro não é fácil, que não é fácil ganhar dinheiro, mas uma comissão de 1,5 milhão é um monte de dinheiro que iria vir fácil. Dá uma percepção de ser fácil. Isso, não precisou de esforço físico, de trabalhar carregando pedra, saco de cimento. Então, muitas vezes, o nosso subconsciente, ele traz a questão de que tem que ser sofrido, que tem que ser árduo. E vem realmente muito do exemplo dos pais, né? Porque sofreu muito na roça ou trabalhando de empregado em grandes empresas, era suado. Aí o pai chegava em casa acabado, queria deitar no sofá, relaxar e não queria a criança incomodando. É diferente, é do que a gente vive hoje. Então, essa relação do filho ver o pai chegando acabado traz a relação de que o dinheiro precisa ser sofrido. E aí, quando eu tenho a oportunidade de receber um dinheiro fácil, a minha mente boicota. Não, se é fácil, não é honesto, é errado. E aí, inconscientemente, ele foge daquela situação. Às vezes, Gil, pelos clientes que eu já atendi, nem é necessariamente a pessoa achar que é desonesto esse dinheiro. Não, simplesmente o teto dela, ela não concebe aquilo e aquilo, energeticamente, ela se fecha para aquilo. Ela se fecha para aquilo. Seja um cliente, uma negociação de compra boa. E Quer ver um ponto que eu gosto, assim, de brincar quando eu tenho os conhecidos, assim? Eu falo, imagine você com, dependendo da pessoa, assim, você ter a condição de comprar uma Ferrari. Imagine agora uma Ferrari, eu vou dando, né, estímulo, imagine lá na sua garagem uma Ferrari agora vermelha, assim, assim. Primeira coisa, imagine o seguro. Imagine para encher um tanque de um carro desse. Crença, bloqueio, não vai ter nunca. Porque o subconsciente já acessou, já viu que aquilo ali não era para ele e já vem a resposta. E a gente diz: ah, não, ele está falando, não é assim. Não é assim porque a gente não percebe. A nossa vida é condicionada ao nosso subconsciente, que é 95% das nossas programações. E a gente não tem acesso. Conscientemente é difícil a gente ir lá e identificar: olha, eu tenho crença financeira, não é assim que funciona. E o estímulo vem e só vem a resposta negativa. Não, você não pode dar um aperto no peito, eu vou ser assaltado, eu vou ser roubado, as pessoas vão me julgar, será o que ele fez para ter um carro desse? Então, todo esse bloqueio, esse julgamento é o que impede a gente de acessar. E aí é legal isso que a gente trouxe para ilustrar um pouco melhor essa questão de que o propósito ele é definido em parte pela nossa história de vida, mas a nossa história de vida também pode nos impedir de enxergar o nosso propósito. Olha a pegadinha, né? Isso aí. Então, de um lado, as experiências que eu vivi vão me dar uma consciência de como, né, de como eu impacto a vida do outro, do que faz sentido no meu coração. De outro lado, as experiências que eu vivi, elas vão dizer até onde eu posso ir, o que eu mereço, o que eu não mereço, o que eu sou capaz, o que eu não consigo. Então a gente começou com a parte boa, que é fácil e tem que achar o nosso propósito. Mas se você não está conseguindo acessar o seu propósito, verifique se não tem ali crenças, bloqueios ou traumas que vão te impedir de acessar. Então, vê esses dois pontos. Analisa primeiro o que você quer. Foi fácil, né, montar essa estratégia de saber o que você realmente preenche teu coração? Ok. Mas se você não consegue dar o próximo passo, verifique se não tem nada amarrando. Seria uma corda que está amarrada no seu pé, que é o teu passado, né? São os bloqueios que tem ali. E aí você não consegue avançar também. Então, daria pra gente dizer que um primeiro passo é você se permitir refletir sobre aqueles pilares do Ikigai, né? O que Isso. toca o teu coração. O que você faria num domingo à tarde é perder de vista sem ganhar dinheiro e reconhecimento. A hora que você encontrar essa resposta, se você começar a botar dificuldade e desculpa para fazer isso acontecer, tem uma grande chance de que a tua história, tuas crenças de vida
tem uma formatação que vai te impedir de chegar lá, a menos que você identifique e trabalhe. É isso aí. É isso, né? E aí, se realmente identificar que tem alguma coisa, trabalhar essas questões, programação mental, reprogramação, tem várias ferramentas que podem ser usadas para liberar, né, essa história e aí você conseguir seguir em frente. E isso tudo é muito legal quando a gente traz para dentro da empresa, Gil. Porque eu vejo muitos empresários reclamando que a equipe não engaja, né? Tá difícil conseguir bom funcionário. Eu não vou aqui querer dizer que não tem nenhum grau de dificuldade, tá? Tem até uma questão aí de adaptação à nova geração, aos valores da nova geração. Mas como é que você espera que um funcionário teu, que ele sinta a mesma coisa que você sente, Se você não sente. se você nem sente? Ou ainda você diz, não, Thiago, eu tô no meu local certo, é o meu propósito, eu vejo como eu ajudo as pessoas. É muito comum, né? Começou autônomo, a empresa vai estruturando, vira um MEI, vira um simples, vai crescendo, vai contratando gente. Mas quem carrega a essência do negócio é o fundador. E ele não passa. E ele não passa isso. Ele não. Uma coisa é você ter consciência e internamente você é, ser leve vivendo isso. Outra coisa é você comunicar isso. E quando você comunica, não é só dizer, gente, o meu propósito é isso aqui. Não. É comunicar emocionalmente, para as pessoas se conectarem com você. E aí, olha a magia que acontece. Teus funcionários vão conectar, porque eles vão sentir que eles também geram esse impacto, eles vão ver como é bonito gerar esse impacto. Aqueles que não quiserem vão sair, você está tirando as maçãs podres, então é bom, é um filtro bom que aconteça. O cliente, ele vai sentir a verdade da tua entrega. Ele vai sentir que teu dinheiro é merecido, mas que você está ajudando ele, que você está fazendo por ele porque você quer o bem dele, quer ajudar ele. Essa é energia, né? Então, a importância de falar, de externalizar, não só para cliente, para funcionário, posicionamento de marca. Esse aí é o posicionamento, ele se posicionar o que ele quer e o que ele está oferecendo. Os colaboradores vão estar alinhados àquilo que ele quer, então vai entregar aquilo que ele também acredita e com certeza o cliente que espera vai se conectar a ele. E o cliente que também não está conectado àquele propósito, ele vai sair, é natural. Só que você tendo essa linha mestra que eu falei lá no início, se você tem um objetivo, tudo vai estar colaborando para você atingir o que você quer. Tanto as pessoas que estão ao seu redor, como seus próprios clientes. Então é importante, como é importante, talvez o mais importante, é definir o que você tem de propósito de vida. Né? A missão da empresa, o valor da empresa, tudo isso está dentro do propósito. Muitas vezes, não, mas eu já tenho a missão e a visão. Sim, é isso aí. Né? Você saber o que você está entregando, o que a pessoa vai esperar de você. Quantas empresas que têm uma visão, têm um, um propósito até definido, mas não entrega? Porque talvez, sei lá, comprou essa empresa de outra pessoa, ou ela era algo que financeiramente era bom, mas não é aquilo que ela sente que faz. Então, tem que ter essa percepção, né, da Isso, sua vida. isso aí explica também por que muita empresa familiar quebra quando o fundador sai, né? O filho não sabe o propósito do pai. Só estava ali porque foi colocado, ou foi obrigado, ou a vida foi o caminho mais fácil e ele ficou no caminho mais fácil porque às vezes não acreditava que daria conta sozinho em outro segmento. E tem um detalhe, talvez o pai vivia o propósito sem saber que era um propósito definido, mas ele vivia aquilo ali. E aí, como ele não tinha essa consciência que era um propósito de vida, ele não conseguiu passar. E aí aquele filho, a família, não recebeu o que ele tinha como o ponto inicial. E aí se perde no meio do caminho. Esse também é um dos motivos, não o único, mas um dos motivos de porque quando a gente vê uma grande empresa sendo vendida, normalmente quem compra exige que o fundador ou o cabeça ali que está tocando o negócio continue por mais 3 anos, 5 anos. Por quê? Porque ele tem tempo de
incutir isso na cabeça dos próximos que vão vir, né? Para não ter uma ruptura ali. E aí vai aprender, vai captar toda aquela energia, né, do que a empresa está oferecendo. E a gente pode, eu não sei se aconteceu alguma coisa, eu não fui profundo, mas a Jaguar, né, que fez esse movimento de mudar completamente. Aí eu vi uma pessoa assim, ok, eles foram para um lado, agradando essa nova geração. E aí essa pessoa falou assim, essa nova geração, esses jovens de hoje, eles têm condição de comprar um Jaguar? Será se Perdeu a essência, né? Será se entrar na moda do que está falando hoje na rede social, que está, vamos dizer, está mudando, né? Você fala a linguagem que todo mundo quer, só que o teu produto não é o produto que aquele público compra. Hoje, quem é que compra um Jaguar? São pessoas com mais idade, que tem a questão do, né, do tempo, da linguagem. Então, Aí vem toda uma questão de que são décadas, né? Senão, eu nem sei quanto tempo a Jaguar tem. mas se eu não me engano, aconteceu de, em pouco tempo dessa mudança, alguém muito grande ter morrido, acho que foi, alguma coisa assim, né? Então, talvez nova direção assumiu achando que não tinha o propósito do proprietário, né? De quem realmente fundou. E aí foi pelo que se vivia, né? Pela a mídia. Então, vamos mudar, vamos entrar aí numa linguagem nova, só que não pensaram que quem compra aquele produto não é o jovem que compra um Jaguar. O propósito não é sobre você, né? É sobre você Sobre a pessoa que você vai ajudar. Olhar para ela, entender ela. entender ela. O que que o cliente que sempre consumiu ele está pedindo? Então é esse ponto que a gente tem que ver, né? Tem uma outra dica que eu sempre dou, que é assim: você toca o Instagram do seu negócio e você está tendo dificuldade de ter ideia de conteúdo, do que produzir, é, pode ser um indício, de que não é o propósito, não é o seu propósito. Por quê? Porque se você entender que o Instagram é uma ferramenta para você ajudar as pessoas, para você entregar um conteúdo da tua área que ajude a pessoa, é fácil. Se você sabe as dores, se você se conecta emocionalmente, você sabe que tipo de fala, palavra, aquela pessoa iria querer ouvir, iria ajudar ela de alguma forma. Tem segmentos que se torna mais fácil, segmentos que se tornam um pouco mais desafiador, mas todos eles você consegue ajudar com conteúdo de alguma forma alguém. Então, o legal de alinhar propósito é isso, ter ideias para postar na rede social fica fácil também. Então tudo vai ficar fácil se você tem alinhado seu propósito. Hoje a gente está chegando no finalzinho aí. Você quer deixar uma última palavra aí pro pessoal? O que eu deixaria é o que eu vivenciei. A leveza que eu vivo hoje quando eu realmente alinhei o meu propósito. Mas não ter medo da mudança, porque a mudança ela pode ser drástica e pode ser suada na questão de que você tem que ouvir o seu coração e deixar, né, as pessoas comentarem, como muitas vezes eu ouvi clientes e até familiares. Então, o que eu acredito que deu certo, quando eu eliminei os ruídos, tudo que era ruído, e eu disse assim, eu vou seguir o que realmente eu quero. Então se tornou fácil por eu não ter interferência externa. E eu posso dizer assim, nem a minha esposa ela não teve muita interferência, porque eu queria sentir mesmo, eu queria sentir se eu estava alinhado com aquilo que eu tinha definido como um propósito de vida. E aí como eu tive a certeza, eu mergulhei de cabeça. Mas o que eu posso dizer, né, tantas dicas que as pessoas tiveram aqui hoje, sinta o que você tem no coração. Se o coração mandar, pode confiar que vai dar certo. E aí, se você for só para razão, dinheiro, comentário, fama, tudo isso é ruídos que vão interferir no seu propósito de vida. E aí você alinhou seu coração, não tem erro. Legal, legal. Gostou desse episódio aqui com a gente? Eu quero te fazer 2 convites. O primeiro é fácil. Você se inscreve aqui no canal para que você acompanhe os próximos episódios aqui do podcast. Também dá uma olhadinha nos episódios que já aconteceram, tem muito episódio legal aí para trás. Monta uma playlist, deixa rodando aí, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com você, empresário, em todas as áreas da sua empresa. E o outro convite que eu quero te fazer é conhecer um pouquinho da M8.
A gente tem um convite para você que é 15 dias gratuitos para conhecer a M8. E o que é a M8? A M8 era uma mentoria em grupo para empresários, né? Que onde você vai ter acesso aí a diversos especialistas nas 8 áreas essenciais de uma empresa: vendas, marketing, posicionamento, desenvolvimento pessoal com o Gil, a gestão de pessoas, o financeiro, o jurídico. É completo. É para você, empresário, se sentir seguro, dando passos seguros e certos para o seu negócio. Tiago, eu não tenho ainda minha empresa montada. Pode? Faz sentido? Faz, porque a gente vai te dar capacidade para montar um negócio que desde o começo funcione e dê certo, que tem uma estratégia desenhada. Então, acha o link aqui embaixo, clica no link e se inscreve lá. Você vai ganhar 15 dias gratuitos a todo o acervo da M8, além de, nesses 15 dias, poder participar das mentorias ao vivo, interagindo com os especialistas. Você vai poder conversar comigo, com o Gil e com os outros especialistas da M8, tá? Então, clica aqui no link, se cadastra, conhece um pouquinho da M8 e vamos junto mudar o resultado do seu negócio. No mais é isso. Obrigado, Gil, pela tua participação mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.